Pessoal, boa tarde. Estamos um pouquinho atrasados. Prometo que eu não vou falar muito, até umas 6 horas só. Quero dizer que eu essencialmente sou professor, eu não sou palestrante. Nada contra palestrante, é que eu gosto de falar muito, gosto de explicar, e eu vou tentar me controlar para falar aí em 50 minutos. A qualquer momento que vocês quiserem, podem parar, perguntar. A ideia aqui é trocar informações realmente, ok? Vou passar um vídeo só para mostrar um pouquinho do que a gente faz. Eu sou de Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto eu tenho cursos de especialização e atualização. Ministro alguns cursos de imersão também em resina e laminados aí pelo país. Andei bastante. Apesar de ter pós-graduação, mestrado e doutorado em reabilitação em resina e reabilitação oral, eu tenho curso de especialização em dentística, porque essencialmente eu sempre estudei adesão e cimentação, então eu caminho mais para dentística, mas trabalho também com reabilitação oral. Se vocês procurarem, tem um livro que saiu agora da APDESP de reabilitação, tem um capítulo nosso de reabilitação bem legal lá. Então, convido vocês a conhecerem o livro. Vocês vão perceber que existem produtos de diferentes marcas aqui. Por mais que eu esteja falando na SDI, eu trabalho com vários tipos de marcas diferentes. Não sou... Tira uma aí pra mim, vai. Meu aluno, veio aqui me prestigiar. Veio de Ribeirão Preto só pra me ver. Tira uma aí pra... Aquela foto bem... Tá demorando. Esses são trabalhos particulares e dos nossos cursos lá de Ribeirão Preto. Todo mundo já almoçou aqui? Nem eu. Eu almocei uma água gostosa. Consegui sentir o gosto do H e do 2O. Não, do H2 e do O. Tá acabando já o vídeo, tá? É mais pra gente animar um pouquinho. Esquecer um pouco a fome. Esse é um caso publicado na Dental Press. Resina composta depois de 5 anos. E tem gente que fala que resina composta é só provisório, né? Eu escutei isso numa palestra uma vez. Vamos entrar agora na palestra de cimentação. Quem aqui é formado há mais de 20 anos? Ela estava aqui antes, então vou perguntar primeiro para ela. Você trabalha com prótese no consultório? Faz coroas, metalocerâmica. Você é formado há mais de 20 anos. Já cimentou algum caso com cimento fosfato de zinco? Qual que é a sua casuística? Todos caem? Quem mais formou? Cimenta também com fosfatão? Ou já cimentou? Já cimentou. Caía assim? Caía muito? Tá. 15 anos, mas trabalha com fosfato, já cimentou? Cai assim? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o que se confunde muito hoje
de um tempo para cá é que quando nós fazemos uma cimentação adesiva, tem muitos profissionais que acham que o cimento adesivo por si só vai resolver o problema nosso. E não vai. Nós temos vários tipos de cimentos resinosos para fazer cimentação adesiva. Mas digo para vocês, o cimento de fosfato de zinco, desde que bem utilizado, ele segura a prótese por 20, 30 anos. Tá ok? Então, e já vi muita gente fazendo cimentação com cimentos resinosos e não dura uma semana, um mês, um ano. Então, precisa ter indicação correta e precisa saber trabalhar com adesão. Tá ok? Aqui, pensando num agente de cimentação ideal, o que nosso agente cimentante deveria ter para nós considerarmos que ele é ideal? Uma outra pergunta, você está me olhando assim, está formado já? Não? Posso passar a bola? Está formada já. Estou sendo bonzinho, hein? Você acha que existe um cimento resinoso ideal? Ou um agente cimentante ideal? Vocês acham que existe algum cimento que cumpre todos os papéis para uma cimentação ideal? Outra pergunta, andando um pouquinho mais para frente, pensando mais em cimentação adesiva. Existe um cimento resinoso que eu posso comprar, que eu posso fazer tudo no meu consultório? Cimentar pino, coroa, laminado, inlay, onlay? Todo ano os alunos perguntam, professor, qual cimento que eu compro? Para cimentar o quê? Tudo. Não tem jeito, infelizmente. Então, no final da palestra de hoje, eu gostaria que ficasse um pouquinho claro para vocês algumas opções de cimentação para que vocês não saiam aí comprando tudo quanto é cimento, principalmente para quem vai se formar agora. São cimentos caros, os cimentos resinosos, e alguns cimentos a gente pode até prescindir do uso deles, desde que bem utilizados os cimentos que nós tenhamos em mãos. Então, um cimento ideal, independente do tipo de cimento, ele deveria ter biocompatibilidade. Aí a gente começa a separar um pouquinho o joio do trigo, né? Fosfato é biocompatível? Cimento fosfato não é biocompatível. Tanto é que para quem cimenta há mais tempo, sabe que se a gente tratar para fazer uma coroa, metalocerâmica, não importa que tipo de coroa que a gente vai fazer, se nós tivermos que cimentar com cimento fosfato e esse preparo for muito próximo do órgão pulpar, nós temos que colocar um pouquinho de água de cal antes para neutralizar aquele pH inicial do cimento fosfato de zinco, porque senão nós teremos com certeza sensibilidade pós-operatória e algumas vezes até necrose pulpar. Então, o cimento fosfato de zinco não é biocompatível. Adesão entre diferentes estruturas. Existe algum cimento que une qualquer coisa a qualquer coisa? Dente a metal, dente a porcelana, metal a metal. Existem situações em que nós temos núcleos metálicos fundidos e precisamos fazer uma cimentação de uma metalocerâmica, por exemplo. Eu vou ter que trabalhar com adesão de metal e metal. Tem algum cimento que faz essa ligação? E mais ainda, no término do meu preparo, mesmo de um dente com núcleo metálico fundido, eu vou ter dente. Eu preciso de um cimento que tenha uma ótima adesão ao dente, ao metal e à peça que eu vou cimentar. Então, não existe um cimento que faça adesão a todas as estruturas. Estamos chegando perto disso. Eu acredito que no futuro, e eu espero que isso aconteça, nós tenhamos um cimento que a gente possa utilizar para tudo. O último lançamento agora, eu nem trabalhei com ele ainda, é o Panavia V5, que parece que é um cimento autoadesivo multipurpose. Mas todas as vezes, e isso uma experiência de 25 anos trabalhando com resina e com adesão tem me mostrado, todas as vezes que a gente fala em multipurpose, a gente começa a perder algumas coisas essenciais. Por exemplo, sistemas adesivos universais. Ah, serve para... Não serve. Não serve. Para a gente, o ideal seria colocar uma gotinha no dente e aí brotar uma resina composta lá. Ou então pegar uma resina composta qualquer, não fazer nenhum preparo no dente, colocar lá, condensar, esculpir e pronto. Não estamos aí, vai demorar muito para chegar nesse ponto. Espessura de película adequada.
Então, isso é muito importante, porque um cimento com uma espessura de película muito grande vai causar desadaptação da nossa peça. Então, nós precisamos ter um cimento que a gente possa ter uma espessura de película o mais fino possível, mas que cumpra com as funções físico-mecânicas deles. Por exemplo, o fosfato ele precisa de uma espessura maior para ter a resistência mecânica que nós esperamos dele. Tá ok? Ser insolúvel, a gente está trabalhando num ambiente extremamente úmido, pH ácido, e o fosfato, infelizmente, ele degrada muito rápido em pH ácido, por mais que ele seja ácido, que estranho, né? O ionômero de vidro também, como agente de cimentação, se degrada muito. Então, nós precisamos de um cimento que possa não ser degradável num ambiente desses. Possui propriedades bactericidas, é claro. A gente cimenta, muitas vezes você vai lá, coloca 10 laminados num paciente, e ele acha que não precisa mais escovar o dente. O paciente perdeu todos os dentes, a gente coloca uma prótese protocolo sobre implante, ele acha que não precisa mais escovar a prótese. O implante não é assim. Então, nós precisamos de um cimento que tenha propriedades bactericidas e ou propriedades bacteriostáticas também. O que mais que a gente precisa de um agente cimentante? Resistência de união. É claro, eu não posso ter uma peça que fique soltando o tempo inteiro. Tempo adequado de trabalho e presa. Quem aqui, sem ser as pessoas que eu perguntei, já cimentou com fosfato? Você pega lá uma plaquinha de vidro, esfria um pouquinho ela, aí você divide, né? Materiais dentários eles ensinam que a gente precisa dividir, e aí pega só uma porçãozinha, espátula, vai aumentando a quantidade, e isso leva tempo. E eu tenho um tempo de trabalho, então eu tenho um tempo máximo para poder espatular, porque depois eu tenho um tempo de presa. Depois que ele começa a tomar presa, ele já não serve mais para cimentação. A peça não vai se adaptar direito. Qual é o seu nome? Você já viu isso, que a gente tem que dividir tudo. Por que a gente tem que dividir? Hã? Mais ou menos. Alguém sabe por que a gente tem que começar a agregar de pouquinho em pouquinho o fosfato? Quase isso. A reação de presa do fosfato é exotérmica. Reação exotérmica acelera o tempo de presa. Por isso que a gente precisa esfriar a placa de vidro. Porque quanto menos nós deixarmos que aquele cimento se aqueça, mais pó a gente consegue incorporar, mais resistente vai estar nosso cimento. Tá? É uma coisa que se explicaram na época de graduação, eu não prestei atenção. Eu só fui aprender depois que eu tive que estudar. Vamos seguindo um pouco. Precisa ser radiopaco para a gente poder enxergar na radiografia e diferenciar de cáries, por exemplo. Opa, apertei o botão errado. E eu vou pular para fácil remoção de excessos. Resistência de união, já foi. Tempo adequado. Ser radiopaco. Propriedades estéticas. Liberação de flúor. E fácil remoção de excesso. Propriedades estéticas é óbvio, né? A gente não pode cimentar uma faceta full veneer, por exemplo, colocar um cimento e esse cimento alterar a cor da faceta. E isso acontece mesmo com cimentos resinosos. Nós precisamos tomar cuidado com isso, tá ok? O silicato de lítio tem uma tendência, depois de cimentado, ficar acinzentado. Então a gente tem que cimentar sempre com um cimento com um pouquinho mais de valor. Não sei se aqui alguém já cimentou de silicato de lítio, facetas muito finas. Se você cimentar com um neutro, por exemplo, ou um translúcido, a tendência é ele ficar acinzentado. Então a gente precisa jogar um pouquinho de valor para que ele possa chegar na cor que a gente quer. Vou me permitir passar um pouquinho aqui, porque senão não vai dar para falar tudo. E eu vou tentar recuperar um pouquinho o tempo aqui. Espessura de película. Olha que coisa interessante. Quando a gente prova uma peça, o protético ele dá um espaçamento aqui para o cimento, certo? Precisa dar, porque se ele fizer justaposto, a gente não consegue colocar cimento ali. Aí a gente vai lá, a maioria das pessoas pega o cimento e soca até transbordar assim, né? Aí você vai,
coloca a peça em posição, cimenta, tira os excessos, aí o paciente fala, tá alto. Aí você começa a desgastar, desgastar, desgastar. Se for metalocerâmica, chegou no metal. Se for uma zircônia coberta com porcelana feldspatica, por exemplo, você chega lá na zircônia. E aí vira um caos, porque a gente perde toda a anatomia e muitas vezes acaba enfraquecendo a estrutura. É um erro fazer isso. O cimento ele deve ser colocado só na borda das coroas. Pouco cimento e a gente faz esse movimento até poder adaptar a peça. Então aquele negócio de ficar socando o cimento para cimentar a coroa está errado. Contrário acontece com inlays, onlays, overlays e facetas, porque nós temos locais de escape desse cimento. E esse tipo de cimentação realmente precisa de muito cimento, porque se ficar algum lugar onde não há cimento, aquele lugar vai ficar fragilizado e a peça vai fraturar com o tempo. Tá ok? Então olha só, colocamos só na borda cervical de uma coroa e aí cimentamos. Isso independente do cimento que nós estivermos utilizando. Tá ok? É claro que quanto menos viscoso o cimento, mais fácil ele vai escoar, mais difícil vai ser a desadaptação dele. Vou passar mais um pouquinho também, para ficar uma aula menos teórica possível. Tá? Alguma pergunta em relação ao que a gente falou até agora? Então, basicamente, para nós fazermos nossa cimentação no consultório, nós temos esses tipos de cimento. Fosfato de zinco, que eu, de vez em quando, eu utilizo. Ele fica guardadinho lá. Acabou meu cimento resinoso. Nossa, venceu. Secretária não viu. Vou lá com fosfatão, dependendo do material, claro. Cimento de ionômero de vidro, os modificados por resina e o que é o nosso tema da palestra de hoje, que são os cimentos resinosos. Tá? Nós vamos focar mais nos cimentos resinosos e esquecer um pouquinho desses outros. Esse tipo de cimento aqui modificado por resina, o cimento de ionômero de vidro, foi uma tentativa de promover uma adesão química entre a peça e o dente. Mas infelizmente esse tipo de cimento não vale a pena a gente investir nele. Tá ok? Então vamos lá. O que faz o cimento resinoso ser tão legal, tão bom que hoje, por exemplo, no meu consultório, 98% das cimentações eu faço com cimentos resinosos. Ele tem uma composição muito próxima da resina composta. Resina composta degrada na boca? Sim ou não? Resina composta degrada na boca? Sim. Bem pouquinho, mas degrada, tá? Por quê? Dentro da resina composta, nós temos componentes orgânicos. Esses componentes orgânicos da resina composta é que acabam, devido à diferença de pH, alteração de temperatura e pH ácido, pH básico, neutro, isso acaba degradando a matriz orgânica da resina composta, é quando a gente tem a pigmentação da resina. É claro que essa degradação é bem lenta, ao ponto de nós termos resinas compostas em dentes posteriores que ficam 15 anos já uma resina composta bem feita. Resina composta antigamente durava 5 anos, era o tempo médio de uma resina composta. Hoje a resina composta extrapola até o amálgama, até o próprio amálgama em durabilidade. Praticamente insolúveis, como eu disse para vocês, os cimentos resinosos. Veja bem, cimentos resinosos são praticamente insolúveis. Eles não são insolúveis, tá? Existe uma degradação. Quer um exemplo disso? Luciana, quer um exemplo disso? Fala, quero. Obrigado. Vocês já viram fragmentos de porcelana cimentados? Já viram falar? Né? Lentes de contato, fragmentos. Eu não faço fragmento em dentes anteriores. De jeito nenhum. Por quê? Porque não se faz um término de preparo para o fragmento. E aí, foi um trabalho muito legal da QDT, do Scopin, com o pessoal do Ateliê Oral, que eles pegaram pacientes de 15 anos atrás e mais, moldaram, vazaram com resina epóxica e determinaram uma área de cimentação adesiva. Então, você tem porcelana, área de cimentação adesiva e dente. Quando você cimenta,
Primeiro que você não consegue dar um polimento adequado ali, e você precisa. Quando você começa a dar muito polimento na porcelana, você começa a desgastar esmalte. Mas você vai ter uma interface ali entre o cimento, uma vez que é sobreposto o material e não em termos de 90 graus, isso com o tempo começa a manchar. Então você faz lá fechamento de diastema com 2 fragmentos. Fica lindo. Passa um ano, o paciente fala, doutor, tá manchando aqui. Aí você olha e fala, não. Aí passa mais um mês, doutor, tá manchando aqui. Não. Não. Tá. Por quê? Aquela área de cimento que ficou exposto ali, que é uma resina composta, começou a degradar e começou a pigmentar. Qual que é a solução? Todo ano você chama o paciente e dá um repolimento. Você nunca termina com essa área. Por quê? Aquela faceta que estava aqui, aquele fragmento, você começa a fazer isso com ele. E a bandida da área de cimentação adesiva vai estar sempre ali. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Existe uma degradação. Ele não é insolúvel. Ele é praticamente insolúvel. Disponíveis em várias cores, dependendo do tipo de cimento. Vai, meu amigo. Alta resistência à compressão e fadiga tensional e o aumento da resistência marginal, que era algo que acontecia com o fosfato, que acabava fraturando e ter cárie reincidente ali entre a restauração e o dente. E são cimentos de eleição para restaurações estéticas livres de metal. Então vamos lá. Basicamente nós temos os cimentos resinosos quimicamente ativados, não precisamos de luz, ótimo, fantástico. Uma coroa, por exemplo, eu posso cimentar e não me preocupo em colocar luz. Uma coroa de zircônia estratificada, por exemplo. Agora, uma faceta ou uma inlay um pouco mais fina, ele altera de cor com o tempo. Não serve para isso. Então tá. Então eu vou só no fotopolimerizável. Legal, fotopolirizável, lentes de contato, fragmentos, coroas full veneer de até 1 milímetro de espessura, posso cimentar com esse tipo de cimento. Mas e uma mais espessa, por exemplo, uma coroa que tem 1,5 milímetro, 2, ou uma coroa de menos de 1 milímetro, que você, qual que é o seu nome? Carolina, cimentou com aquele seu LED de primeira geração, que não dá nem para iluminar uma sala escura. Tô brincando, tá? Não precisa ficar preocupada não. Mas fique. Por quê? Para que eu possa cimentar uma coroa ou um laminado com um cimento veneer ou fotopolimerizável, eu preciso de um LED potente. Eu preciso de potência. Essa potência extrapola os 1000 miliwatts de energia. Porque senão eu não consigo fazer com que a luz atravesse a porcelana e faça a polimerização por completo do meu cimento. E se ele não for polimerizado por completo, aqueles monômeros residuais que não se converteram acabam enfraquecendo a adesão e acaba soltando a peça. E tem os de presa dupla ou duais, em vários no mercado. Inclusive agora nós temos de presa dupla ou duais que são autoadesivos, que é uma alternativa ótima para coroas, inlays, onlays, pinos de fibra, que a gente vai falar daqui a pouco, tá ok? Mas infelizmente, tá caindo coisa em mim aqui, não é possível. Em quase todas as situações eu vou ter que ter pelo menos 2 tipos de cimento desse aqui. Com um só eu não resolvo todos os meus problemas do consultório. Então vamos lá. Cimentos resinosos, duais. Ele tem uma amina terciária que com o tempo ela vai amarelar. Há uns 3 anos atrás, um dentista mandou mensagem, né? Então, vocês viram, quiser entrar em contato comigo, esclarecer alguma dúvida, fiquem à vontade. Só não façam isso de domingo. Se fizer, faça de novo na segunda, porque domingo eu deixo de ser dentista, pelo menos por alguns momentos, né? Porque algumas vezes eu vou no consultório fazer cimentação também. Me perguntou como que ele poderia fazer uma cimentação de laminados. Eu expliquei para ele tudo, e aí ele cimentou por conta própria. Passou um tempo, ele publicou no Facebook perguntando por que os laminados que ele tinha cimentado tinham mudado de cor. Porque ele não prestou atenção na explicação que eu dei. Ele cimentou com cimento dual. A amina altera a cor, ela amarela com o tempo, e aí acaba escurecendo. E é aquela situação, doutor, parece que escureceu, você falou que não mudava de cor? Não.
Escureceu, não. E aí, ou você tira tudo e faz de novo, ou você faz uma terapia na cabeça do paciente falando que o legal agora não é DECA, cor DECA, é amarelo. Né? Não, agora não é mais dente branco, agora é amarelo. Você vai ver, daqui você está na vanguarda, daqui 5 anos todo mundo vai querer amarelar os dentes. A capacidade de autopolimerização é inversamente proporcional ao tempo de trabalho, seu escoamento dificulta a remoção de excessos. Para quem já cimentou com cimento dual, sabe que é difícil remover os excessos. Então, nós temos algumas técnicas para fazer isso, mas são cimentos, da mesma maneira que os cimentos veneers, que uma vez que você deixou muito excesso, vai ser difícil remover aquele excesso. E se o excesso for para dentro do sulco, então, Deus nos ajude. Quais os exemplos de cimentos resinosos duais que tem? Esses que estão do lado de cá aqui, eu trabalhei com todos já. Todos eles me serviram bem. Esse aqui, nada contra a Dentsply, mas talvez tenha sido o pior cimento resinoso dual que já inventaram. Para que serve? Cimentar coroa. Se você for cimentar com fosfato, pode cimentar com ele. Mas o que teve de gente que cimentou pino, inlay, onlay e teve uma séria decepção foi muito grande, tá? Inclusive a Dentsply até lançou um outro cimento e eu não tenho muito contato com ele. Todos esses cimentos aqui vão servir muito bem para você como cimentos duais. Com uma vantagem, o Variolink N, eu vou dar uma diquinha para vocês, não fui eu que inventei, tá? Alguém inventou e a própria Ivoclar falou assim, eu preciso colocar isso na bula. Quem aqui já trabalhou com Variolink N ou que antigamente chamava Variolink 2? Ele vem para cada cor 2 bisnagas, uma base e um catalisador. Você mistura, ele é um cimento dual, só que ele tem amina, então eu não posso cimentar laminados. Estão entendendo isso? Sim ou não? Só que se eu pegar só a base dele, ele é um cimento veneer. Então, olha só, apesar dele ser mais caro, você pode comprar o Variolink N e ele vai servir como um dual e como um veneer. Entenderam? Misturou, dual. Preciso colocar a luz assim mesmo, tá? Todo cimento dual precisa de um start com luz. Não acredite que não precisa. Tá? Usou só a base, ele é um cimento fotopolimerizável, é um veneer. Tá ok? O ruim dele é que ele não vinha muitas opções de try-in, mas agora vem também. Tá ok? Então não é mais Variolink 2, Variolink N. Eu pedi para você mudar, você não mudou, a culpa é dele. Tô brincando, eu esqueci de mudar aqui. Tá? Mas é Variolink N. E existe também o Relax Ultimate, que também é um cimento dual, que tem uma vantagem em relação ao Relax Arc. Vou falar aqui porque eu não vou mais falar para frente. Ele não tem amina terciária na composição, então ele não altera a cor. Então, Relax Ultimate, que é o verdinho, não altera a cor. Posso cimentar laminado com ele? Pode. Não vai alterar a cor? Não. Mas você volta no problema que eu tinha 12, 15 anos atrás, que você tem que cimentar um a um e ficar esperto. Porque se você cimentar numa posição errada, você já começa a ter problema com todos os outros. A vantagem, a delícia do cimento veneer é que você consegue colocar 10 peças, ajustá-las, tirar o excesso e polimerizar. Desde que você não tenha aquele refletor Ultra Blaster Faster, né, na boca, porque senão vai polimerizar também. Tem gente que coloca tanta luz na sala que o paciente chega e dá até dor no olho. Vai polimerizar o cimento veneer. Diquinha, cimentos da 3M, que são fantásticos, digam-se de passagem, e resinas compostas da 3M, são muito sensíveis à luz. Então, se você for cimentar 10 laminados com Relax Veneer, por exemplo, não pense que você vai ter todo o tempo do mundo para cimentar, não. Seu tempo é um pouco menor. Já os da Ivoclar já tem um tempo maior para trabalho e os da FGM também. Tá ok? Então, um caso aqui de cimentação com cimento dual. Essa senhora foi aluna minha de técnico de saúde bucal. Depois de muitos anos, ela apareceu lá no curso de odontologia. Formei meus filhos. Agora eu quero cuidar de mim. E aí, olha a situação dela, coitada.
Olha o que os filhos fizeram na boca. Tô brincando. Mas ter sempre colocado os filhos à frente, ela deixou um pouco da saúde de lado. E aí, fizemos o enceramento, preparos. O mock-up. E aí, como dizem, né? Tem coisas que o Mastercard compra. Esse sorriso o Mastercard não compra, não. Isso aí paga o coração, tá? A felicidade dela de ver os dentinhos mudados com o provisório foi fantástico. Tá ok? Então vamos lá. Vamos cimentar então com o cimento dual. Fazemos uma limpeza de preparo. Essa escovinha aqui, gente, é fantástica. Se vocês virem na Dental, eu não sei o nome dela, mas ela parece uma escova de Robson, só que bem menor. Ela é legal para limpar coroas e facetas. Quem nunca aqui foi fazer profilaxia numa coroa, a escova de Robson bate aqui e começa a sangrar. Sangrou, meu amigo, você vai ter problema de adesão. Então isso aqui você tem diversas consistências, do mais duro ao mais fino, para fazer limpeza de coroas, inlays, onlays, de todo tipo de preparo. É muito interessante. A prova com traim, é claro que depois nós precisamos fazer uma nova profilaxia. Aí, já que estamos falando de cimentação, de silicato de lítio. Eu trabalhei durante 10 anos praticamente fazendo condicionamento ácido com silicato de lítio com o cimento, o ácido fluorídrico, desculpa, a 10% por 20 segundos. Nunca tive problema. Mas existem trabalhos mostrando que para o dissilicato de lítio, prestem atenção, vou repetir mais uma vez, dissilicato de lítio, você que está com soninho, repete para mim, o que é? Dissilicato de lítio, tá? Para o dissilicato de lítio, se nós fizermos um condicionamento com ácido fluorídrico a 5%, a topografia superficial da porcelana é mais favorável à adesão do que se fizéssemos a 10%. Então, até a história, né? Você. Qual que é o seu nome? Sueli. Parece que eu te conheço, não sei de onde. É de Ribeirão? Ah, por isso que eu conheço ela. Conhece ela, Ricardo? Não? Sueli, você tem mais de 30 anos, não tem? Tem. Você é da época que a gente andava só de cinto, sem airbag? Você tá viva? Tá viva, né? Eu andava, fazia viagem de 300 km na caçamba de uma caminhonete. Tô vivo. Mas se você me perguntar, você tem duas opções, comprar um carro com cinto e airbag e um sem cinto e sem airbag, qual que eu vou querer? Eu vou querer com airbag. Por quê? Se eu sofrer um acidente, eu quero estar com a melhor proteção possível. É o que eu estou falando para vocês do condicionamento a 5%. Vai ter problema se eu condicionar a 10%? Normalmente não. Mas se você pegar aquele paciente que insiste em cortar a maçã com os dentes da frente, pegar a costelinha, roer o osso, né? Tem gente que não gosta só da carne, gosta do osso. Eu preciso que eu tenha a melhor adesão possível. Então, os trabalhos indicam que a 5% a minha adesão vai ser melhor, tá ok? Mas aqui foi feita a 10%. Então, como eram facetas, eu colocava um chapéuzinho de escoteiro aqui com cera, utilidade, porque eu não quero que esse ácido vá para a parte de fora. Por mais que tenha colegas meus que eu respeito demais, que dizem que o ácido fluorídrico durante 20 segundos não vai atacar uma peça que está glaseada. Eu, por experiência própria, já percebi que se escapa um pouquinho para tirar o cimento é terrível depois, então eu evito que o ácido caia lá. Então, 20 segundos, o ácido fluorídrico, faço a limpeza em cuba de ultrassom com álcool isopropílico ou com ácido fosfórico, esfregando por 1 minuto. Por quê? Quando eu coloco o ácido fluorídrico na porcelana, existe um precipitado dessa porcelana, forma um sal. Esse sal atrapalha a minha adesão, então eu preciso tirá-lo daí. As formas que eu tenho é colocar numa cuba de ultrassom com álcool isopropílico ou utilizar ácido fosfórico esfregando por 1 minuto. Lavo muito bem, seco muito bem, passo uma camada de silano. Aí, meu primeiro laminado, eu fui passar o silano. Passei uma camada, joguei ar, ficou branco.
Passei outra camada, joguei ar, fiquei branco. Passei acho que 55 camadas, ficou branco. Passou uma semana, caiu o central do paciente. É claro, eu fiz errado, eu errei. Silano é uma camada só e joga muito ar. Algumas pessoas dizem que você precisa colocar ar quente para volatilizar a água. Qual que é o problema? Quando eu coloco o silano aqui, ele vai agir com a porcelana e o produto dessa reação é água. O nosso cimento é hidrofílico ou hidrofóbico? Falei hidrofóbico. Hidrofóbico. Então não vai ter uma boa adesão. Por isso que eu preciso jogar bastante ar e secar bem. Mas não tem necessidade de jogar ar quente, não. Trabalhos mostram que, com o passar do tempo, a resistência adesiva vai ser a mesma. Condicionamento ácido do dente. Então a gente coloca em esmalte ácido. 15 segundos depois em dentina. Lavamos bem. Passamos primer e adesivo. E fazemos a cimentação. Já usaram isso aqui? Não? Sabe para que isso é legal, esse stick? Para tirar foto. Tá? Primeira vez que eu vi, não sei se foi o Sidney Kino ou Paulo Cano, eu saí e fui comprar um negócio desse. Aí, você comprou? Gostou? O que vinha importado da Evocar, que não era Evocar que fabricava, eu comprei o primeiro, né? Aí eu coloquei, passei o cimento, coloquei a peça em posição, não saía. Daqui a pouco estava eu e a secretária tentando soltar. E não é um momento para você ficar desesperado para soltar. Agora lançaram um outro de uma outra marca aí que você põe e ele cai. Põe e ele cai. Então isso aqui é bom para tirar foto, tá, gente? Estou falando isso. Todas as vezes viram uma palé, é foto. Não se preocupem. Como que eu faço? Própria mão, meu dedinho, coloco o cimento e levo em posição. Tá ok? Tem um colega, esqueci o nome dele agora, que ele utiliza gutapercha. Não arrisquei ainda. Tá? Aquece a gutapercha e cola aí. Não aconselho, eu não utilizei. O dia que eu utilizar e não deixar cair no chão. E uma coisa legal que o Baratieri falou uma vez, apesar de achar que ele não cimenta tantos laminados, conheço ele bastante, mas não sei se ele cimenta tanto laminado, mas ele dá uma diquinha que se você for fazer a lavagem, tem um Tupperware, porque se cair, cai lá dentro. Qual outra opção? Você lavar na cuspideira. Aí ela cai lá na cuspideira. Se você tiver um filtrozinho, beleza. Se não, já era. Ou, se cair lá, você precisa pegar naquela cuspideira que estava cheia de cuspe do paciente, né? Aí você finge, não vai descontaminar aquilo lá. A parte interna, com ácido, você descontamina. A parte externa não tem jeito. Então tem um Tupperware, que se cair, cai dentro da Tupperware e pronto. Então a gente vai fazer para o cimento dual uma polimerização inicial de 5 segundos, remove todo o excesso. 40 segundos por face. Precisa de tempo. Quanto mais luz você colocar, melhor o cimento dual vai ter de resultado para você. Melhores serão os resultados mecânicos do seu cimento dual. Coloca um oxiblock, KY. Tá? Uma coisa para bloquear o oxigênio, porque a camada mais externa de qualquer polímero à base de BGMA não se polimeriza em contato com o oxigênio. Então eu coloco alguma coisa para bloquear e faço o que a gente chama de pós-polimerização. E aí o resultado final, como ela era e como ela ficou. Bastante feliz. Cimentos resinosos fotopolimerizáveis ou veneers. É uma delícia trabalhar com isso. Principalmente quando você tem muitos laminados para fazer a cimentação. Você tem tempo de trabalho, você pode escolher a cor. Então nós temos aqui, dos que existem aqui, eu só não trabalhei com o Choice 2 da Bisco. Os outros todos eu trabalhei. No começo eu tive um pouco de problema com o NX3 da Care. Não estou aqui para falar bem ou mal, estou falando da minha experiência. Ele tem uma viscosidade muito alta. Quando você vai cimentar o laminado, você precisa pressionar para escoar. Dependendo da espessura do laminado, você pode escutar um tec. Escutou o tec, ou você chora, ou cimenta, manda o paciente embora, o paciente volta, tá esquisito aqui, né? É um cabelinho, vamos tirar, tal. Mais certo é você tirar, não cimentar e fazer de novo o trabalho. Tá ok? Trabalho demais,
Com o Alcem Veneer da FGM, muito bom. E para mim, o meu de eleição é esse aqui. Por quê? O escoamento dele é muito legal. Você coloca em posição, começa a apertar a peça, ele começa a escoar. Só que é o dobro do preço desse. Tá ok? Relax Veneer. Uma vez, uma moça da 3M, uma dentista, a Carol, que é uma simpatia de pessoa, que eu questionei um pouco a viscosidade do Relax Veneer, que eu achei que ele também é muito viscoso. Não, ele é tixotrópico, porque a gente não quer um cimento que fique escoando, e realmente o Variolink Estética ele escoa pra caramba, vai pra gengiva, pra tudo quanto é lugar. Tá? Já o Relax Veneer, não, você precisa de um pouquinho de pressão para que ele possa escoar. Eu ainda prefiro um cimento que escoe mais, para preencher tudo e deixar a menor película possível, do que um cimento que eu precise de um pouquinho mais de força. Mas digo para você que Variolink Static, Relax Veneer e Alcem Veneer, já trabalhei com todos eles de qualidade fantástica. Vai estar tranquilo com qualquer um deles. Tá ok? Ele é fotopolimerizável, então eu tenho tempo de controle de trabalho, um alto escoamento, o que faz com que eu consiga remover o máximo de excesso de cimento possível e tenha uma película mais fina possível. E tem uma pasta teste Try-in que eu posso experimentar antes para ver se realmente o cimento que eu vou utilizar não vai alterar a cor do meu laminado. Tá ok? Então, para que serve essa pasta teste? Dificilmente, pelo menos não acontece tanto isso comigo, aparece um paciente com substrato igual, todos os dentes iguais. Não, geralmente o paciente aparece com um 11 um pouquinho mais escuro, depois o 22 entre o resto e o 21. Então você colocando as peças, se o protético não equalizou bem isso, o dente que está mais escuro vai ficar meio acinzentado. Então eu posso utilizar uma pasta Try-in e tentar ver com um cimento com um pouco mais de valor se eu consigo equalizar. O que eu faço como regra no meu consultório e nos meus cursos? Se eu conseguir uma alteração viável com até um ponto do meu cimento, eu cimento. Vou explicar. 10 laminados, o 11 é escurecido. Aí eu coloco lá, de preferência, vou colocar o translúcido. O 11 ficou meio acinzentado. Eu pego um valor acima, um mais 1, com mais valor. Coloquei ele, legal, ficou igual, cimento. Coloquei ele, não ficou bom. Coloquei o mais 2. Coloquei o mais 3, eu não cimento. Eu mando de volta para o protege e falo, meu amigo, me ajuda aqui. Por quê? Você corre o risco de, na hora de cimentar, passa um tempo o paciente começa a olhar na luz que ele tem lá no banheiro do fundo da área de lazer, mas lá a luz, esse dente parece mais escuro. E aí você vai ter que tirar e fazer de novo. Tá ok? Existe uma técnica de cimentação com resinas termomodificadas. Eu nunca fiz cimentação com isso, mas a minha tendência é caminhar para isso, em que nós aquecemos a resina composta a 65 graus e ela vai funcionar como um cimento veneer. Problema dessa técnica, R$2.500, R$3.000. Mas agora o Rogério Marcondes, juntamente com uma empresa, fizeram um trabalho e estão lançando um, parece que vai custar R$1.000 e poucos. É agora que eu vou comprar um desse aqui. Tá? E detalhe, é interessante você ter um ultrassom com uma ponteira própria para cimentação, para que você colocando na faceta, você possa ter o melhor escoamento possível. Tá ok? Não vou nem passar a lista aqui, eu vou passar, vocês fotografam se quiser, mas eu não vou ler. Grandes vantagens. Qualquer sistema adesivo que eu tiver no meu consultório, eu posso utilizar, porque eu não vou trabalhar com cimento, eu vou trabalhar com resina. Não vai dar interferência. Existem cimentos que não podem ser cimentados com certos tipos de adesivo, principalmente os universais ou os all-in-one, por causa da acidez. Eles inibem a polimerização química do cimento, por exemplo. Tá ok? Outra grande vantagem. Qualquer margem da minha restauração vai estar em resina. A degradação é quase inexistente. Não é igual ao cimento. Desvantagem é que você precisa ter uma curva de aprendizado para essa técnica. Se você bobear e a resina, uma vez colocada no dente, ela volta à temperatura normal. Ela voltando à temperatura normal, você já não consegue mais mexer o laminado.
Isso é um problema. Tá ok? Então, se alguém quiser fotografar, tá? Que eu não vou ler um por um, não. Então, menor degradação, preciso de menos de luz para polimerizar. Não preciso ficar comprando cimento específico. E a... Sai na foto? Tá de conta que eu estava explicando, tá? Vai falar, ó, esse cara estava querendo aparecer na foto, não. Desvantagens. Vai diminuir o escoamento conforme ela vai voltando à temperatura normal. Isso dificulta a cimentação. Pode levar a alterações pulpares devido à temperatura inicial de 65 graus, mas a gente está falando de cimentação em esmalte. Então, dificilmente esse tipo de alteração de temperatura vai causar algum problema pulpar, tá? Então, isso aqui eu não considero tanto. E o alto custo do equipamento. Seguindo um pouco mais, tratamento da superfície dental, limpeza, ácido fosfórico, esmalte dentina no máximo por 15 segundos, lavamos adesivo primer, assentamos a peça com cimento resinoso. Isso aqui é legal fotografar, hein? Isso é legal fotografar. Tá? Por quê? Você manda a peça para o protético. Quem aqui já ouviu falar de Emax? Todo mundo já ouviu falar de Emax, né? Você, de blusa de bolinha, qual que é o seu nome? Cristiane. Você já ouviu falar do Emax? O que é o Emax? Emax é o Emax, né? Que porcelana que é o Emax? Hã? Surpresa para você. Dentro do Emax eu tenho de silicato de lítio, zircônia e feldspática. Tá? Quando eu utilizo, por exemplo, a zircônia, eu faço uma cobertura da zircônia com uma feldspática. Quando eu utilizo um coping de silicato de lítio, eu faço uma estratificação com feldspática. Então, você manda o protético e fala, eu quero em Emax. Aí ele foi lá e fez com uma fluorfeldspato. É uma porcelana feldspática. Aí ele foi lá e fez com fluorfeldspato porque quis te agradar. Você não sabe. Foi lá e condicionou só por 20 segundos. Dançou. Não condicionou o suficiente. Ou então, você pede para ele, ó, eu quero de feldspática. Aí ele fala assim, vou fazer com silicato de lítio, que é mais rápido, e não te fala. Aí você vai lá e deixa 2 minutos condicionando. Você dissolve toda a parte vítrea da porcelana, já era. Então, cada porcelana tem um tempo de condicionamento diferente. Tá ok? Então, a feldspática, 2 minutos de condicionamento a 10%. O IPS Empress 1 ou Static, que a lei cita, 1 minuto de condicionamento a 10%. E o de silicato de lítio, ácido fluorídrico, por 20 segundos mais a 5%. Aí, se eu tiver só 10%, tudo bem, não vai deixar de dormir por causa disso, mas melhora 5%. Oi? Puxa, eu até tirei o slide porque eu não ia entrar no assunto, mas eu vou te responder, tá? Por quê? É quase uma aula para falar disso. Zircônia e Inceran alúmina, ou Inceran zircônia, ou Inceran com magnésio, a Inceran com magnésio não, desculpa, a alúmina, a zircônia e a zircônia pura, tá? Não são ácidos sensíveis. Então não adianta você colocar 5, 10, 15, 20, 3 dias lá. Você só vai conseguir condicionar com ácido fluorídrico a 40%. Se você tiver ácido fluorídrico a 40%, você é praticamente uma assassina, que serve para dissolver corpo. Então é perigoso, não pode ter isso no consultório, tá? Como eu não consigo condicionar e o meu silano não interage com a zircônia, eu preciso de alternativas. Primeira alternativa e melhor alternativa sua, preparo retentivo. Que é uma dicasinha? Sabe aquela coroa que você cimentaria com fosfato? Aquela coroa que pararia com fosfato, vai parar com cimento resinoso. Eu estou querendo mais adesão porque o meu preparo ficou um pouquinho convergente. Não dependa do cimento resinoso. Se você quiser utilizar um cimento resinoso, você vai ter que comprar um Panavia, porque ele tem um MDP. Não, você tem um primer de metal e zircônia, que você pode passar também. Você passa o primer metal e zircônia e faz a cimentação, o procedimento no dente é o mesmo.
Tá? Vocês entenderam a pergunta dela? Quando eu tenho um coping de zircônia e a área adesiva que eu vou ter é aquela parte interna do coping. Ela está estratificada com porcelana feldspática, mas o que vai fazer parte da minha adesão é a parte interna da zircônia. Então, não existe nenhum artifício que você faça que você consiga a mesma adesão que você teria com uma feldspática com silicato de lítio ou com leucita. Não existe. Você pode melhorar. Primeiro conselho, preparos retentivos. Preparo retentivo entre aspas, né? Então, paredes praticamente paralelas, opostas, e uma coroa mais longa. Começou a diminuir a altura da coroa, o preparo mais convergente, você precisa pensar em não fazer trabalho com zircônia. Ou utilizar um primer de metal e zircônia. Lembrando sempre que zircônia não é porcelana, tá? Para nós dentistas é. Mas se você for lá na tabela dos elementos químicos, zircônia é um metal. Por isso que o MDP se adere à zircônia, porque o MDP, que é o monômero fosfatado, aquela extremidade do fosfato se adere à dentina, a esmalte, a metal, a porcelana. Os japoneses da Kurarai, quando inventaram esse negócio, que só há pouco tempo quebraram a patente, eles mataram a pau. Respondi sua pergunta? Vamos seguindo um pouquinho mais em frente. Eu posso ainda, Cristiane, né, fazer um jateamento na superfície interna. Existe um material da Trisan que chama Rocatec. Você vai jatear, ele vai fazer uma silicatização da parte interna da porcelana. Mas aí tem um povo que não tem o que fazer, graças a Deus, né? Que eles vão investigar. E eles descobriram que com o tempo essa silicatização ela é perdida, ela desprende da zircônia. E aí você tem um problema de adesão. Então no início você tem uma adesão aumentada, mas com o passar do tempo ela não é tão boa. Ainda bem que tem essas pessoas que são incansáveis e que ficam testando, né? Tratamento com ácido fluorídrico, no caso de porcelanas ácidos sensíveis, e silanização. Dente, ácido, então olha lá. Porcelanas ácidos sensíveis, feldspática, leucita de silicato de lítio. Ácido resistentes, alúmina e zircônia. Essas últimas duas não consigo a melhor cimentação adesiva que eu posso, infelizmente. Tá ok? Vamos passar mais rápido um pouquinho, que daqui a pouco o PV está aí e vai me expulsar daqui. Então a gente faz a limpeza do dente com pedra pómez, lavamos bem, condicionamento com ácido, já passamos isso. E vamos lá. Se alguém quiser fotografar, eu peguei tudo que eu tinha de livros e artigos e condensei num quadro só. Então aqui eu vou ter o tipo de material restaurador, a indicação clínica que eu indico, tá? O tipo de cimento, se eu posso cimentar ou não com ele, tá ok? Isso aí vocês podem levar, por quê? Existem muitos profissionais, alguns livros, que dizem que você pode, por exemplo, cimentar uma inlay, uma onlay com cimento autoadesivo. Eu não cimento, eu não quero correr esse risco, tá ok? Então isso aqui é baseado na minha experiência profissional e na literatura que eu tenho visto por aí. Se alguém perder depois e quiser entrar em contato comigo, Hamilton Pedrazzi, acabou? Não, me entregaram atrasado pra caramba. 15 minutinhos. Obrigado. Então vamos lá, vamos correr um pouquinho. hamiltonpedrazzi@gmail.com. Quem quiser eu passo as informações, posso passar até o PDF dessa aula aqui, tá ok? Então vamos lá, tipo de cimento, indicações, a mesma coisa, um pouquinho mais específico. E vamos a... Opa, vai. Força, 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 força. Força, força, força. Pronto. Vou passar rapidinho aqui, vou passar esse trabalho aqui, que é um trabalho falando exatamente disso, que a gente pode fazer cimentação de coroas com cimentos autoadesivos. Agora, a técnica é muito sensível de cimentação adesiva, por isso que lançaram sistemas resinosos autocondicionantes. Eu tenho uma série de etapas para cumprir para que eu tenha a minha melhor cimentação adesiva possível. Dentro dessas etapas é como um jogo de dominó. Se eu erro numa pedrinha ali, eu derrubo tudo para frente.
Tá ok? Então, os cimentos autoadesivos vieram para suprir essa lacuna para aqueles profissionais que não têm tanto cuidado assim. Tá ok? Então, eu não preciso fazer preparo nenhum na peça e o dente eu só vou fazer limpeza. Faço a manipulação do meu cimento, cimento. Então, naquele caso que eu te falei, em que eu posso fazer uma cimentação com fosfato, por exemplo, cimento autoadesivo é fantástico. Por quê? Ele é melhor que fosfato. Ele vai ter uma degradação marginal menor. E até a própria manipulação dele é muito mais rápida que o fosfato. Aí se você me perguntar, você compra cimento autoadesivo? Não. Você compraria? Não. Você usa? Uso. Por quê? Porque eu ganho. Se eu não ganhasse, eu não investiria nesse. Eu cimentaria com ionômero de vidro. Tá ok? Não que o ionômero de vidro seja melhor, mas é uma opção fantástica para quem não quer gastar. Então eu preciso de toda uma sequência para ter a minha melhor cimentação adesiva possível. E aí eles lançaram o 7PP da SDI, esses outros todos, como eu estou na SDI eu preciso evidenciar, tá pessoal? Mas eu estou falando porque eu uso mesmo, tá? E ele tem uma vantagem em relação ao principal concorrente da 3M. Ele não tem aquela validade que você abriu 6 meses, tchau. Ele não. A validade está lá no cartucho. E outra vantagem, é bem mais barato. Eu tenho utilizado já há 5 anos e não tenho problema com ele. É claro que eu não cimento em lei ou on-lay com ele. Eu cimento pinos e coroas. Tá ok? Então vamos passando. Senão, vão me expulsar daqui. Loguinho. Então, olha lá o que eu falei para vocês. Uma cimentação de uma zircônia, tá? Uma peça de zircônia estratificada, em que eu simplesmente fiz profilaxia no dente, limpeza com álcool na parte interna da porcelana, da zircônia, joguei bastante ar, venho, coloco só no bordo do cimento. E levo em posição fazendo esse movimento aqui para que escoe o máximo possível. Lembrando que eu não tenho área de escape como uma faceta, por exemplo. Tá ok? Então, vantagens. Facilidade no procedimento. Excelente adesão em dentina. Não tem boa adesão a esmalte. Se eu tiver esmalte envolvido no meu preparo para coroa, eu devo condicionar o esmalte, lavar e passar o adesivo. Tá ok? Ele tem excelente adesão à dentina. E o grande problema, a alta viscosidade. Então, não tem um bom escoamento. Tá ok? Em cima, pode, tranquilo, tranquilo. Tem uma adesão relativamente boa a metal também. Tá ok? Mas lembre-se, o núcleo precisa ser um núcleo com preparo retentivo, entre aspas. Tá ok? Eu levo o cimento com o pino, faço uma técnica que eu aprendi com o professor há 75 anos atrás, coloco o cimento no pino, levo em posição, tiro, coloco mais um pouquinho e levo em posição. O escoamento dele é suficiente para você tirar o excesso, mas eu não injeto direto do conduto não, tá ok? Nem com ele, nem com o Alcencor, que também, já 5, a outra moça me prometeu 15. Então vamos lá. Indicações. Essas indicações são de livro, gente. Quais as minhas indicações? Coroas e pinos. Inlays, onlays e overlays, talvez até uma inlay que fica bem restrita dentro de um preparo MOD, eu esteja tranquilo com isso. Mas jamais cimentar faceta com eles. Tá ok? Então, olha lá, um pino pré-fabricado pela técnica convencional, preparo do conduto, prova do pino, demarco, corto o pino, ácido fosfórico para limpar ou com álcool, jogo bastante ar, silanizo, meu pino está pronto. Dentro do canal EDTA, faço a limpeza, removo, jogo bastante água, seco, ácido fosfórico dentro e fora do conduto. É uma frescurinha que só atrasa a gente. Vai, frescurinha. Abertura dos canalículos. E aí eu vou irrigar bastante com água. Qual que é a dica aqui? Depois que eu remover o excesso de água e passar o adesivo,
eu volto com um cone de papel e removo o excesso de adesivo com cone de papel. Não é incomum ficar empoçado lá na região apical e a hora que você entra com o pino ele não desce o que deveria. Então removam o excesso com um cone de papel do adesivo. Depois polimeriza, tá ok? Tem uns adesivos próprios para isso da FGM que são muito fininhos e penetram no conduto. E aí uma ótima, olha só o Radiplus, fantástico, hein? Tira a foto aí mostrando o Radiplus, obrigado. Precisa de um excelente fotopolimerizador, tá, gente? Por quê? Eu não tenho a melhor polimerização possível daquele cimento dual através do pino. Mas o pouco de luz que passa ali, eu preciso para realmente poder fazer a polimerização. Então vamos lá, seguindo rapidinho. Não utilizar lentulo, porque o aquecimento gera a presa. Então eu coloco ali simplesmente com uma limazinha, pode falar? O radical tem mais ou menos 300 mW de potência de diferença. Para resina composta, sim. Para cimentação, não. Para cimentação vai o Plus. Ou o Plus, ou o Valo, ou talvez o Paulo Vinícius fale um pouquinho sobre isso depois, que ele tem trabalho com isso. Para cimentação, Plus, Valo, DM da Care e o Blue Phase. São os 4 que eu indicaria para fazer cimentação de peças. Da Ultradent. Valo da Ultradent. É o mais caro que tem. E com os pinos anatômicos eu vou passar rapidinho para mostrar só um caso de cimentação de laminado para vocês. O que eu faria de diferença? Dentro do canal, o meu preparo é com hipoclorito só. Não posso colocar EDTA dentro do canal, senão o meu cimento autoadesivo não tem polimerização. Tá ok? Lavo muito bem, seco. Simplesmente coloco ali o meu cimento autoadesivo e faço a cimentação da minha peça. Tá ok? E agora, só para finalizar, antes que me mandem embora, chutado, uma cimentação de laminados. Essa moça apareceu, se queixava dos dentes pequenos, tinha um pouco de gengivite. Vocês vão ver que na foto final ainda tem um pouco de gengivite, que foi uma foto feita logo após a cimentação. Os laminados prontos. Profilaxia. Prova das peças. O que eu gosto de fazer? Preparo as 2 coroas dos centrais, os 2 laminados dos centrais, isolo os laterais, passo o adesivo, removo isso aqui, coloco as 2 peças dos centrais em posição, coloco os laterais em posição para posicionar os centrais, sem preparar os laterais e nem as facetas dos laterais. Vou polimerizar, tiro os laterais e polimerizo. Ou eu cimento tudo de uma vez. Experiência, para quem não está acostumado, é uma loucura. Tá? Então, cimentem de 2 a 2 desse jeito que eu falei. Tá ok? Então, ó, centrais cimentados, a inicial e a final. Ela com um sorrisão bem grandão, ainda estava anestesiada. Mordendo o kiwi, foto do clavígio, né? Essa não, né? Mas foi ele que inventou. E aí eu vou passar rapidinho o último caso dessa menina. Foi feita cirurgia, uma pena que não tem tempo para mostrar. Mas só para mostrar que muitas vezes, quando é possível, eu faço cimentação com isolamento absoluto. 1 a 1, coloco o cimentinho. Vocês perceberem que aqui o pré já está cimentado, porque a ordem de inserção era primeiro o pré e depois o canino. Então, às vezes, o protético te manda uma ordem de inserção. E aí o caso finalizado. E por hoje é só.